Meu nome é Catarina Graça, eu sou psicóloga clínica e psicoterapeuta HBM e trabalho na Clínica da Mente, uma clínica que em termos de espaço físico vocês podem encontrar em Lisboa, no Porto, Braga ou Coimbra, ou então através de um clique, através de uma videochamada, vocês conseguem ter uma consulta com a Clínica da Mente. Tenho também algumas coisas importantes para falar acerca de consultas que podem ser prestadas a vocês, mas posso deixar isso um pouco mais para o final, porque acho pertinente então passarmos aqui ao centro do nosso live de hoje e falarmos então sobre aquilo que mais importa. Por isso, aqui vai. Portanto, algumas das questões que vocês colocaram, nós podemos começar por esta, que eu acho que é uma que se tem repetido muito aqui, que tem a ver com o comportamento alimentar. Ou seja, toda a gente sabe que por vezes existe uma espécie de deslocação daquilo que é a nossa ansiedade, daquilo que se está a passar connosco, para uma tentativa de colmatar essa ansiedade através de algo que nos dê prazer, que nos dê algum prazer momentâneo e rápido. E efetivamente a alimentação, nomeadamente, de certeza que vocês se devem estar a referir a comerem coisas que são calóricas, que não são propriamente produtivas para o vosso regime alimentar, doces, chocolates, portanto, enfim, coisas que naquele momento vos dá aquela sensação de prazer, sacia aquela necessidade de colmatar uma ansiedade que vocês possam sentir, mas automaticamente vem logo algum sentimento de culpa e efetivamente não vos vai levar a lado nenhum, pelo contrário, só vos vai fazer ganhar peso. E para além de terem um problema antes, que era o da ansiedade, agora ganham dois, porque vão ganhar um pouco mais de peso, porque a vossa atividade física está mais reduzida, ou seja, mais em casa, vocês não estão a gastar tanta energia, tantas calorias, e por isso automaticamente vão certamente ganhar algum peso. Qual é que é a dica que eu pessoalmente dou e que é algo que eu também estou a sentir que estou a fazer mais? É exercício físico. Ou seja, eu sempre estive inscrita num ginásio, já fiz muito ginásio, muitos anos. E por acaso, ultimamente, antes desta situação do isolamento acontecer, eu consegui perceber que estava a fazer, percebi agora, não é? Que estava a fazer muito menos exercício físico do que aquilo que estou a fazer agora. Ou seja, nós precisamos de encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Eu pessoalmente acho que me vinguei um bocado nesse ponto e tenho feito muito exercício físico. Todos os dias faço um treino, nem que seja de meia hora a uma hora. Eu todos os dias sinto que tenho que mexer o corpo, tenho que gastar algumas calorias e tenho que ajudar o meu organismo. Ou seja, eu estou a fazer bem a mim própria, estou a dedicar-me a mim própria e é um ponto fundamental também, que é nós temos que sentir que temos um propósito, ou seja, que estamos a caminhar para algum lado ou que temos um objetivo ao qual nos queremos propor a concretizar. Eu criei este, vocês obviamente podem criar outros, mas se querem colmatar esta questão da alimentação, porque também já nos sentimos privados de tanta coisa, não podemos sair de casa, não podemos estar com a nossa família, não podemos estar com os nossos amigos, já estamos privados de tanta coisa, que se eu vos disser para se privarem de comerem aquilo que vos apetece, é acrescentar mais um sofrimento. Portanto, na medida em que vocês consigam ter algum controlo e resistirem a isso e não comerem esses alimentos muito calóricos, ao menos então que compensem com algum exercício físico. Falando em particular do exercício físico, o exercício físico também ajuda a libertar endorfinas, que são neurotransmissores que fazem um efeito de alívio, de prazer, de satisfação. Por isso é que muitas vezes acabam as pessoas por falar do vício do exercício físico, porque pode a pessoa sofrer ali naquele momento e fica com dores musculares e tudo mais, mas houve uma descarga, houve uma sensação de descontração inerente que fica memorizada no nosso cérebro e que nos faz repetir posteriormente. Por isso é a mesma coisa que acontece ao comer-se um chocolate. Naquele momento soube bem, depois veio o sentimento de culpa, mas ficou registado na nossa memória que sentimos prazer por aquele bocadinho de chocolate que nós comemos e ele depois vai-nos pedir para comer novamente mais um pedacinho de chocolate. Portanto, vocês podem fazer a mesma coisa, mas com o exercício físico. É efetivamente a dica que eu vos dou. Portanto, no que diz respeito à alimentação / exercício físico como dica para controlar um bocadinho melhor o excesso de peso ou o ganho de peso que a pessoa está aqui a adquirir, gostava também de falar de uma outra situação que pode ajudar a ocupar o vosso dia-a-dia, que pode também ser uma meta para atingir novos objetivos. Eu, por exemplo, era uma pessoa que eu só gostava de cozinhar ou de preparar algumas coisas quando tinha um evento em particular, um aniversário, ou quando ia receber pessoas em casa, amigos para jantar, ou família,
família. Aí eu gostava de cozinhar, gostava de realmente pegar numa receita nova e vamos lá experimentar isto. Fora isso, cozinhar todos os dias era uma coisa super chata para eu fazer. E o que é que eu tenho sentido que tenho feito mais agora nesta fase de isolamento em que nós estamos, que já vai para mais de um mês, é experimentar receitas novas. Aquelas receitas que eu tinha guardado no Instagram, que tinha aquela fotografia super apetitosa e não sei o quê, eu agora estou a ir lá e estou a ir buscar. Todos os fins de semana, é um objetivo que eu tenho, todos os fins de semana eu vou aprender a fazer um prato novo, um doce novo, qualquer coisa saudável. Tenho feito imensos pratos ou imensos doces saudáveis. Vocês podem também tentar saciar aí um bocadinho essa gula pelo açúcar, cozinhando doces ou pratos com bases saudáveis. Por exemplo, os bolos, em vez de terem a farinha tradicional, vocês podem fazer com farinha de coco ou de amêndoa. Podem juntar a banana ou a batata doce e assim não têm que introduzir o açúcar. Portanto, há várias receitas giras que vocês podem fazer e não vão ganhar peso com isso e saciam ali um bocadinho aquela vontade de comer um doce. Portanto, cozinhar, porem-se aqui de avental e realmente a conseguirem superar-se aqui nesse objetivo de aprenderem novas receitas, pode ser uma dica para vocês ocuparem o vosso dia-a-dia. Agora, outro tema muito importante que eu acho que devemos falar é o sono. O sono é uma das principais queixas que eu tenho conseguido registar até mesmo nos pacientes que eu estou a acompanhar por videochamada. Pessoas até mesmo que nunca tiveram problemas de sono atualmente podem estar a manifestar esses problemas. E que problemas por vezes podem ser esses: ou a pessoa acaba por demorar muito tempo a adormecer, ou então acorda demasiado cedo, ou então tem um sono mais interrompido, ou seja, acorda várias vezes e depois volta a adormecer. Portanto, existem mais ou menos estes os três formatos. Mas o mais comum é o demorar muito tempo a adormecer. E aquilo que eu tenho registado como possível causa para isto acontecer tem a ver com os pensamentos que nós levamos para a cama, por assim dizer. Eu lembro-me de um professor meu na faculdade me dizer, e esta frase nunca mais me saiu da minha memória, que à noite é quando nós fazemos o nosso chamado tratamento residual dos nossos pensamentos e dos nossos problemas ou preocupações. E, inevitavelmente, nesta situação atual em que nós estamos, nós deitamos-nos e é impossível não refletirmos sobre tudo o que está a acontecer atualmente. É impossível não sentirmos saudade de fazer uma série de coisas que nós fazíamos antes e que não podemos fazer atualmente. E por vezes, o mantermos a nossa mente ativa nestes pensamentos faz com que não seja possível quebrarmos o estado para um estado de sono. Portanto, se nós estamos alerta com pensamentos que estamos a ter sobre preocupações, nós estamos a enviar uma mensagem ao nosso cérebro de que, olha, não é para dormir porque nós estamos a pensar. Portanto, vamos prolongar um bocadinho aqui este momento de reflexão porque está a ser necessário arrumarmos aqui as gavetas. Portanto, basicamente o que eu registro mais é esta dificuldade da pessoa, ao fim do dia, juntar tudo no mesmo saco, por assim dizer, e depois são demasiadas preocupações para nós conseguirmos gerir ali naquele momento antes de adormecermos. Uma das coisas que eu estava a sentir pessoalmente e que se calhar também vos acaba por acontecer é que, inevitavelmente, nós temos acesso às notícias que dão ao fim do dia, não é? No telejornal, ou vamos até à internet e fazemos scroll nas notícias e começamos-nos a perceber de uma série de coisas. Portanto, basicamente, o que eu fiz, ou tento fazer, às vezes não acontece como eu gostava e acabo por cair um bocadinho na rasteira e lá fico eu ali a ver as notícias e a envolver-me nas coisas negativas que às vezes por lá passa, e eu sinto que duro muito pior quando vejo essas notícias antes de me ir deitar, fico muito mais agitada, ou seja, efetivamente começo a sentir as realidades que vi na televisão ou que vi no telemóvel e fico muito mais agitada e já não consigo adormecer tão rápido. Portanto, aquilo que eu às vezes faço, se for possível até, e vocês já devem ter visto, várias coisas de sentido de humor que têm feito através desta questão do coronavírus. Algumas coisas que fazem rir imenso e eu adoto se calhar mais a estratégia de realmente ver essas coisas que me fazem rir do que propriamente ver notícias com números e com o número de mortes e como é que vai ser depois deste isolamento e que nada vai ficar como era antes e o novo normal quando este isolamento terminar, enfim. Prefiro não pensar em nada disso e vejo coisas que realmente me façam rir, ou uma série,
ou um filme, ou ler livros. Portanto, há sempre qualquer coisa que nós podemos fazer ao final do dia que estimula o nosso bem-estar em vez de estimular a nossa preocupação. Portanto, fica aqui a dica para o problema que vocês partilharam connosco associado ao sono. Passemos então para um outro tema. O tema associado aos filhos. Quem está efetivamente em casa com os seus filhos, porque não estão na escola ou não estão na creche, das mais variadas idades, e para pais solteiros ou não solteiros, enfim, casados, que estejam ali os dois ou só um. Portanto, existe realmente uma realidade muito dolorosa, por assim dizer, muito produtiva no que diz respeito a desenvolver muitas capacidades, mas ao mesmo tempo extremamente exaustiva e cansativa. Porquê? Para já porque os pais têm assinalado agora uma grande dificuldade em conseguirem gerir esta questão das aulas através também de videochamada ou através daquelas plataformas que acabaram por criar para fazerem as aulas naquele formato. São muitos horários, os pais não se sentem professores, não sabem como é que vão fazer as coisas, de repente sentem-se pais e professores, portanto já não bastava aquele papel de pais, agora ainda cresceu o papel de professores. Portanto, basicamente, há um acréscimo na dificuldade em saber lidar com os filhos nesta fase. Para já, porque as crianças têm muita energia, não é? Desde que acordam até que se deitam, quanto mais novidades houver e mais coisas para brincar, melhor. Eu noto também por amigos meus e por familiares que há uma necessidade de serem o mais criativos possível. Basicamente uma invenção diária de coisas para fazer para estimular as crianças, para que elas continuem a aprender e continuem a evoluir. Eu às vezes vou olhando aqui para baixo porque estou a ver se surgem aqui algumas questões pertinentes, por isso é que às vezes vou olhando, mas basicamente os filhos, quanto mais novos também, e as pessoas quando estão sozinhas precisam de realmente um apoio e torna-se demasiado cansativo. Acho que nessas circunstâncias até pode haver algumas vantagens, ou seja, existe uma ocupação, existe uma rotina, por mais altos e baixos que possa haver, acordar mais vezes à noite do que noutras noites, pode haver estas variâncias, mas pelo menos naquilo que eu tenho registado, amigas minhas que têm filhos, até sentem que estão super ocupados, não têm muito tempo para pensar nesta coisa do coronavírus, de como é que vai ser quando acabar, porque têm tanta coisa para fazer por causa dos filhos, que acaba puramente estar muito ocupada. Portanto, eu acho que esta é uma altura, porque parece que de repente esta situação do novo coronavírus veio obrigar-nos a parar. Nós andávamos naquela vida super agitada, sem horários para nada, sempre a correr de um lado para o outro, mal conseguíamos usufruir das nossas casas, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, e de repente esta situação veio nos obrigar a parar, a estar mais em casa. E efetivamente eu acho que é uma altura de nós aproveitarmos isso. Ou seja, nós acabamos sempre por valorizar, este é um processo muito psicológico, mas é verdade, nós temos sempre saudades daquilo que não temos, queremos sempre aquilo que não temos. Nós agora vamos dar muito mais valor àquilo que nós podíamos fazer, aliás, vamos dar muito mais valor àquilo que nós fazíamos e que agora não podemos fazer. E acho que agora é que é o momento para nós refletirmos efetivamente sobre todas essas coisas. Se nós agora temos mais tempo para estar em casa, tratar das nossas coisas, dos nossos filhos e da nossa família, melhor, vamos aproveitar esse tempo, os nossos filhos vão agradecer, vão apreciar imenso. Por uma fase inicial senti, no início deste isolamento, muito frenesim, muita dificuldade em as crianças se adaptarem a esta nova realidade, mas agora até já estão a estabilizar um bocadinho mais, já estão mais adaptados, até já se dão melhor uns com os outros, porque às vezes quando é mais do que um filho podem ter essas dificuldades, começam ali com aquelas birras e a embirrarem um com o outro. Mas é bom passarem tempos juntos, aproveitem a possibilidade. Estou a lembrar, por exemplo, de uma amiga minha que ela sempre disse que queria acompanhar o crescimento, os primeiros anos do filho, que era o mais que ela queria era isso, mas depois teve que começar a trabalhar, deixou de poder estar com o filho e agora voltou a estar com o filho e está a adorar. Está mesmo a ver o lado positivo desta circunstância. Ainda ontem falei com ela e ela disse que estava ótima porque assim está mais tempo com o filho. Eu sei que é muito cansativo, mas aproveitem. Esta questão agora surgiu do nada, mas aproveitem o que ela pode trazer de positivo, ok? No que diz respeito a outro tema, a questão do trabalho. Muitas pessoas estão ansiosas, não só porque as empresas onde trabalhavam entraram em layoff,
outras se calhar foram despedidas e outras estão a ser obrigadas a trabalhar, como é o exemplo dos supermercados, de outros postos essenciais de sobrevivência para nós, farmácias e tudo mais, e essencialmente nos hospitais, todas as pessoas que lá trabalham, desde os auxiliares até aos enfermeiros, até aos médicos, toda a gente que tem que trabalhar agora nesta fase. Eu vou abordar então cada um deste grupo de pessoas. O grupo de pessoas em que realmente cujas empresas entraram em layoff, por um lado, podem ir continuando a trabalhar, existe realmente alguns formatos, podem ter reduzido o horário, podem não estar a trabalhar de todo e por isso tiveram também uma grande redução no ordenado e podem estar ansiosas pela situação seguinte, ou seja, se a empresa se vai conseguir aguentar ou se não vai, se vai voltar a ter o mesmo ritmo de trabalho ou não, sentirem algumas saudades do posto de trabalho. Eu, por exemplo, tenho saudades no meu gabinete de hora de dar consultas e isto também me faz continuar a sentir-me viva e com objetivos, mas há quem não esteja a fazer isso e pode de repente sentir que já está de férias há muito tempo, entre aspas. Enfim, se calhar pode aqui trazer alguma valorização do nosso local de trabalho, da nossa empresa. Aquilo que se calhar não gostávamos tanto, se calhar agora vamos passar a gostar. Enfim, é ter um pouco de paciência e nada se sabe ainda do que é que vai acontecer e acho que esta incerteza também é o que nos faz estar mais ansiosos, mas vamos ter calma, vamos esperar, estamos todos na mesma situação e as coisas vão de ficar melhor do que aquilo que estão agora. Agora, aquelas pessoas que foram efetivamente desempregadas, portanto, já se viu nos telejornais que realmente o número de pessoas desempregadas aumentou bastante, ou aquelas que não estão desempregadas têm o medo de vir a estar, e esta incerteza porque continuam a existir contas para pagar, o rendimento não é o mesmo e as contas continuam a aparecer, é uma grande fonte de ansiedade. Acredito até que algumas pessoas possam ter entrado em pânico ou estejam a entrar num processo depressivo, e eu aí aconselho vivamente a procurarem ajuda porque não têm que passar por esta situação sozinhos, não é uma situação que infelizmente se vai resolver de um dia para o outro, não é? E acho que estas pessoas precisam de um suporte emocional para lidar com esta questão. Muito honestamente, não existe nenhuma dica milagrosa que eu possa dar para ajudar estas pessoas. Acredito que possam estar aflitas. E por isso também se podem sentir mais cansados porque provavelmente têm mais trabalho agora porque o fluxo de pedidos está a aumentar no que diz respeito aos supermercados, à reposição dos alimentos e tudo mais. Portanto, acredito que até estejam a trabalhar mais, assim como sem dúvida aos médicos, que estão sem dúvida numa realidade completamente assoberbada e estão exaustos. Para essas pessoas, efetivamente, eu tenho muito orgulho em comunicar-vos que a Clínica da Mente, onde eu trabalho, disponibilizou uma intervenção, por assim dizer, a que nós chamamos consulta de intervenção na crise, e vocês, através da Clínica da Mente, podem ter consultas gratuitas no que diz respeito a estes profissionais que estão a ser obrigados, por assim dizer, a continuarem a trabalhar porque precisamos deles e agradecemos imenso a ajuda que eles têm dado, mas acredito que estão exaustos e por isso procurem também esta ajuda. A Clínica da Mente está a dar consultas gratuitas, chama-se Consulta de Intervenção na Crise, vocês podem ver no site da Clínica da Mente. Eu posso também deixar o meu e-mail para o qual vocês podem entrar em contacto ou podem através do meu Instagram por mensagem entrar em contacto e eu automaticamente faço com que alguém da clínica entre em contacto convosco e marcam-vos uma consulta gratuita, ok? Pronto. No que diz respeito a um outro tema, o luto, a perda de pessoas que nos são queridas agora nesta fase. Eu fui há cerca de 2 semanas ao programa da Cristina falar precisamente por esta questão, precisamente porque tinha saído a notícia que os cemitérios estavam encerrados e no que diz respeito aos funerais as pessoas não se poderiam juntar naquele momento de despedida, e eu fui realmente falar sobre esta dificuldade de fazer o luto nesta fase, porque não está a ser possível da pessoa fazer o luto com o mesmo significado que dava antes a um funeral ou uma despedida nesse contexto. O luto é um processo psicológico que corresponde a um sem número de fases, por assim dizer, são 5, eu já digo sem número porque são muitas fases, não é de um dia para o outro que nós fazemos o luto da perda de uma pessoa, e por isso eu considero que agora nesta fase, devido a esta situação, existem 2 fases onde a pessoa vai estar mais presa e vai ser mais difícil de ultrapassar o luto, que é a fase da raiva, porque se sente muita raiva desta situação de que raio de vírus, de onde é que ele veio, porque é que isto apareceu, veio estragar a minha vida, a vida de todos e esta pessoa morreu também, se calhar por causa do vírus, e portanto há esta raiva de isto ter acontecido de uma forma muito injusta.
E depois existe também a fase da depressão, em que a pessoa cai realmente neste sentimento de tristeza e que pode prolongar-se no tempo precisamente por não conseguir ir ao funeral, por não conseguir ir até ao cemitério. Toda esta proibição, porque a religião ajuda também muito nesta significância da morte, nem que seja pela esperança de haver realmente vida após a morte, mas a religião ajuda bastante e nesta questão agora atual não está a ser possível recorrer e por isso eu para estas questões também sou muito apologista de se agarrarem à vossa família, continuem a falar com a vossa família, com os vossos amigos, nem que seja por videochamada, mas falem e partilhem o vosso sofrimento, porque provavelmente é o mesmo sofrimento do vosso familiar e se calhar se não comunicarem um com o outro nunca vão saber que estão a sentir a mesma coisa e esta partilha ajuda muito a ultrapassar esta situação. É assim a maior dica que eu dou, é para vocês fortalecerem ainda mais os laços que têm com os vossos amigos e com os vossos familiares nesta fase. Não se isolem, ok? Pronto. Por último, gostava de falar de uma outra questão que também surgiu bastante, que é a intensificação de perturbações do humor, nomeadamente a depressão, e também o surgimento de alguns ataques de pânico. Efetivamente, cada um de nós tem a sua maneira de lidar com os nossos problemas. Umas pessoas acabam por ser mais depressivas, outras pessoas acabam por ser mais ansiosas, mas efetivamente é a sua maneira de cada um a reagir aos problemas. No que diz respeito à depressão, esta situação de isolamento é por si só uma situação algo depressiva, até porque na depressão, por si só, sem estar associada a esta questão do coronavírus, um dos sintomas é efetivamente o isolamento, porque a depressão é um estado introspectivo, a pessoa está efetivamente muito virada para ela e a pensar muito nos problemas dela própria. E por isso este isolamento forçado pode intensificar os sintomas depressivos que a pessoa já tinha antes. No que diz respeito aos ataques de pânico, pessoas mais ansiosas, os ataques de pânico são movidos pelo medo e agora eu acho que há muito medo ou de ser contaminado, existe muitos alertas, eu vejo quando vou ao supermercado, basta uma pessoa espirrar ou a pessoa engasgar-se ou tossir, que fica logo toda a gente a olhar com medo de efetivamente ser uma pessoa que tem o coronavírus e que me vai contagiar, e algumas pessoas até entram em pânico com isto, entram em pânico também com os métodos de se desinfetarem porque tocam em tudo e de repente já se desinfetaram e voltaram a tocar em alguma coisa e, portanto, toda esta envolvência faz com que a pessoa ande mais ansiosa, ande com mais medos que se calhar não tinha antes, agora começam a surgir mais nesta altura. Para estas pessoas que estão a sofrer com ou depressão, ou ataques de pânico, ou até com perturbações obsessivo-compulsivas, são quadros que se intensificam muito também nesta fase. Pessoas que têm medo da contaminação agora estão profundamente em pânico com esta situação. Aconselho também a que entrem em contacto comigo. Eu posso vos ajudar, efetivamente. Eu, obviamente, através da Clínica da Mente, estou aqui disponível para vos ajudar, porque não há, obviamente, uma dica milagrosa para vocês conseguirem ultrapassar esta fase emocional. Procurem profissionais na área que vos possam ajudar, ok? Por último, portanto, não tenho visto aqui mais questões, mas posso ir vendo. Dos filhos, professores, exato. Estou aqui a ver as vossas questões, agora mais no final deste live, para ver se existe alguma que eu não tenha respondido. Sim, a questão dos horários. A questão dos horários, para quem ainda está a trabalhar, não só em alguns formatos se possa ter intensificado o número de horas, ou então ter havido uma redução do horário de trabalho. Portanto, para as duas situações, eu acho que a mais problemática, uma provoca cansaço e a pessoa pode entrar num nível de exaustão ou de esgotamento. No outro, a ausência de rotina também nos faz mal. Por isso eu aconselho as pessoas a que possam estar efetivamente numa fase de menor carga horária e de menor atividades para fazer no dia a dia. Procurem manter uma rotina, acordem sempre a uma hora fixa, se for preciso ponham um alarme para vocês acordarem às X horas, porque senão ficam na cama até uma data de horas e tarde, já almoçam tarde, já lancham tarde, depois fica tudo com os horários trocados e isto não vai ajudar também às horas dos sonos, ficam com os sonos trocados, começam a dormir cada vez mais tarde e a acordar cada vez mais tarde e isto faz-nos muito mal, a ausência de rotina faz-nos muito mal, portanto tentem manter uma rotina, procurar objetivos. Eu, por exemplo, fiz uma to-do list, uma lista de coisas para fazer durante este isolamento e tem-me dado um gozo enorme ver que vou pondo os vistos nesta lista e isto também me ajuda a manter o meu dia-a-dia ocupado, ok?
Pronto, é mais uma dica que eu acho que é possível de fazer. Pronto, eu acho basicamente que consegui responder a todas as questões. Se vocês tiverem mais alguma questão, pois, está aqui uma pessoa também a falar que pode alterar aqui a questão mais cognitiva. Eu vou pegar aqui nesta questão porque realmente não tinha lido ainda. De alguma dificuldade de concentração e de reterem alguma informação. Ou seja, isto tem a ver com o facto de nós não estarmos a estimular muito o nosso lado cognitivo, ok? Nós antes tínhamos uma vida muito mais ocupada, com muito mais objetivos, com muito mais exigências a nível cognitivo e isto fazia-nos a máquina estar aqui oleada, não é? E agora, se calhar, com menos atividade, ela começa a ficar um bocadinho mais ferrugenta, por isso é que não conseguimos manter tanto tempo a atenção, ou seja, nós temos que ter em atenção o seguinte, que é, nós só memorizamos as coisas porque focamos a nossa atenção em alguma coisa. Portanto, a atenção é o filtro para nós conseguirmos memorizar. Se nós não estamos a dar atenção a alguma coisa e a mantê-la, bem podemos estar a olhar para o que estivermos a olhar ou a ler aquilo que estamos a ler, que não vamos reter nada. Portanto, a atenção é o problema. Vocês não estão com problemas de memória, nem Alzheimer, nem nada do género. Simplesmente não estão a conseguir focar a atenção pela ausência de estímulos. Ok? Pronto. Basicamente, aqui também temos uma questão que fala sobre o problema, fala a Wanda. O problema é que não tenho vontade para fazer nada. Pronto. Isto, Wanda, pode muito ter a ver com a ausência de uma rotina. Ou seja, o nosso cérebro faz muitas rasteiras. Ou seja, quanto menos nós fazemos, menos ele quer fazer. Portanto, basicamente, o objetivo é manterem uma rotina e obrigarem-se a fazer coisas, a estimularem, ou seja, inventem objetivos para fazer diariamente, nem que seja arrumarem aquela estante que já estava para arrumar há uma série de tempo. Mas acreditem que a motivação não vem sozinha. Nós, para nos sentirmos motivados, temos que fazer alguma coisa, temos que agir. Está bem? Portanto, ajam, façam, atuem, provoquem alguma ação física, porque a motivação vem a seguir, está bem? Não esperem que a motivação venha primeiro e depois é que fazem. Façam primeiro e depois vão ver como diariamente vão conseguindo cada vez mais. Isto é, por exemplo, como o exercício físico. A gente não começa logo por agarrar numa barra de 20 kg. A gente começa com 5, 7,5, 10, vamos subindo até chegar aos 20. É aí que nós começamos a ficar cada vez mais motivados, está bem? Pronto. Basicamente, e para terminarmos o nosso live de hoje, obviamente que se vocês depois também quiserem que se repita este tipo de iniciativa, é só falarem com a Vanessa ou partilharem, obviamente, aqui no Insta Frederica Lifestyle, que é aqui, portanto, o projeto da Vanessa, ou então podem também falar comigo que eu falo com ela. Há todo o interesse em irmos disponibilizando estas consultas de psicologia para vocês. E eu gostava de terminar este live com algumas sugestões de alguns livros. Algumas pessoas perguntam muito por livros, o que é que podem ler, até mesmo para se inspirarem, e por isso eu gostava de realmente deixar aqui algumas sugestões de livros que eu própria já li e considero que são muito bons para nos ajudar aqui nesta fase. Um deles é este livro que é, portanto, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou mostrar-vos, que se chama Inteligência Emocional, que é do Daniel Goleman, e eu acho que mais do que tudo nós agora nesta fase precisamos de saber gerir as nossas próprias emoções, ok? E para isso existem várias técnicas, existe uma forma bastante simples de nós interpretarmos melhor as nossas emoções, porque todas as nossas reações são muito subjetivas e relativas, ou seja, nós podemos sempre mudar a forma como interpretamos a situação e por isso aí reagimos de outra forma. Portanto, este livro é muito bom no que diz respeito à capacidade que nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional. Depois, gostava de vos sugerir este livro, que é o livro que se chama Feliz para Sempre, que é escrito pelo Dr. Pedro Brás, diretor da Clínica da Mente, onde trabalho, e este livro basicamente resume todo o nosso mindset para conseguirmos realmente, através da nossa psicoterapia, ajudar efetivamente as pessoas. Foca imensos temas que já passaram pelas nossas vidas, de todos nós, e é uma excelente forma de vocês conseguirem abrir a vossa mente para treinarem a capacidade de serem felizes, ok? Portanto, existe a possibilidade de sermos felizes, só temos que realmente treinar a nossa mente a conseguir isso. Depois, gostava também, este livro vocês de certeza que já ouviram falar, eu já tinha começado a ler há bastante tempo. Este é um dos meus objetivos durante este isolamento, é pegarem livros que estavam ali pendentes e de uma vez por todas terminá-los. E eu comecei por lê-lo o ano passado.
no início do ano passado e só o retomei este fim de semana. E este fim de semana finalmente consegui acabá-lo. Eu sei que vocês já ouviram falar deste livro, mas eu acho que é bastante bom para esta fase que nós estamos a passar. É este o livro. Vocês já devem ter ouvido falar e existe agora uma nova versão, é um livro azul, eu ainda não sei muito bem o título dele também, mas este autor ajuda a simplificar muitas coisas, às vezes ele até simplifica demais, mas como nós estamos agora realmente numa fase muito complicada, acho que descomplicar é perfeito. Por último, gostava então de sugerir este livro, que, como o próprio nome indica, está relacionado com Mindfulness. Este livro traz um CD. Toda a gente conhece muito este livro e ele é de facto muito bom, ou seja, mindfulness significa a nossa capacidade de aliviar um pouco a nossa mente, de a treinarmos e focarmos essencialmente no presente, no aqui e no agora. E efetivamente eu acho que é um excelente auxiliar. Aqui diz mesmo o plano de 8 semanas que libertou milhões de pessoas do stress e da ansiedade. Portanto, basicamente eu aconselho-vos também a darem uma vista de olhos neste livro. Foi assim aqueles que eu me lembrei um pouco mais para vos indicar. Realmente gostava que vocês depois também nos dessem o feedback, se gostaram deste live. Entrem em contacto comigo ou com a Vanessa ou essencialmente com a Clínica da Mente, se quiserem ter realmente uma ajuda mais profissional, mais direta ao vosso problema. Eu falei aqui de uma forma muito generalizada, mas nós estamos aqui, profissionais de saúde, eu e todas as minhas colegas da Clínica da Mente, queremos obviamente ajudar-vos, portanto entrem em contacto connosco e eu posso também por esta forma muito simples chegar às vossas casas, ao vosso ecrã e aliviar e dar-vos um bocadinho desta ajuda, ok? O primeiro livro, estavam-me a pedir para mostrar aqui novamente o primeiro livro, a Angelina, é este da inteligência emocional, Daniel Goleman. Ele é praticamente o pai no que diz respeito aqui à inteligência emocional. Eu pessoalmente gosto muito. Olá, Catarina, Portela. Basicamente, eu acho que é um livro que pode ajudar. Se vocês quiserem mais dicas sobre livros ou séries ou aplicações, há uma aplicação muito boa também para vocês se manterem calmos, chama-se Calm, a própria aplicação chama-se Calm, portanto, basicamente, mantenham-se aqui pronto, ligados a nós e, enfim, deem-nos o nosso feedback, ok? O vosso feedback. Um grande beijinho, obrigada por vocês terem assistido e até à próxima!